Brasil, as universidades públicas oferecem aos professores a possibilidade de dedicação exclusiva à instituição. A vantagem vem no salário, mas em contrapartida, o profissional é obrigado a abrir mão de outros trabalhos. Viviane Rosa mostra que nem sempre esse compromisso é respeitado. Esse engenheiro passa o dia inteiro ocupado. Analisa projetos, faz cálculos, acompanha obras, confere equipamentos e ainda dá aula na Universidade de Brasília. A minha vida é uma correria muito grande, mas nasci, sempre fui assim, procuro não me estressar por isso. Apesar da rotina cansativa, Dicran nem pensa em abrir mão de uma das atividades. Diz que se fosse apenas professor ou optasse só pela engenharia, seria um profissional incompleto. Desde criança eu já era engenheiro. Desde criança, eu acho que 7, 8 anos, eu já ensinava matemática para as empregadas do vizinho. Eu nem me lembro se eu cobrava. Dicran só pode conciliar os dois trabalhos porque optou pelo regime de dedicação parcial na UNB. Aqui ele cumpre uma jornada de 8 horas semanais, 32 a menos que esse outro professor. Marcelo é contratado com exclusividade pela Universidade de Brasília. Passa o dia envolvido com atividades acadêmicas. O ponto mais forte é a presença na sala, pesquisando, e na biblioteca, pesquisando também no site sobre os temas novos. Então, é uma atividade permanente de solidão, vamos dizer assim, o contato que existe na sala de aula e na orientação. No Brasil, dos 357 mil professores de instituições de ensino superior, públicas e particulares, 168 mil se dedicam exclusivamente ao magistério. A maioria é de universidades federais, onde, por lei, esses docentes recebem um adicional de 55% no salário. Uma forma de incentivar profissionais a seguirem essa carreira tão importante. Exige que o profissional tenha uma dedicação somente para aqueles fins de estudos, preparação de palestras e que isso não seja desvirtuado para uma outra atividade. Professores contratados nesse regime, claro, não podem ter outra atividade regular remunerada. A lei só permite trabalhos esporádicos e ainda assim com o aval da universidade. Aqui na UNB, por exemplo, esses docentes costumam ser liberados para dar cursos e fazer palestras fora. Se não for algo que vai tomar atividade interna e que é esporádica e eventual, não há problema, e isso tem sido aprovado pelo departamento de acordo com as leis vigentes, com as normas vigentes. Mas tem gente que não respeita essas normas. Na Universidade Federal de Uberlândia, por exemplo, um professor com dedicação exclusiva foi questionado pelo Ministério Público. Ele, que dá aula no curso de Direito, admitiu ter um escritório de advocacia. Processado na Justiça Federal por improbidade administrativa, o docente alegou que exerce as duas atividades em horários diferentes. Um argumento que não convenceu. A acusação sustentou que é humanamente impossível que o professor se dedique à universidade 8 horas por dia e ainda atenda clientes, participe de audiências e movimente ações judiciais. E um outro argumento, segundo o Ministério Público, a lei que deve ser aplicada ao caso não é o Estatuto do Servidor Público que admite o acúmulo de cargos, e sim a que disciplina o regime de dedicação exclusiva. E ela é clara no que diz. No caso, o professor assumiu perante a administração pública o compromisso de trabalhar 40 horas com exclusividade, sendo expresso em seu vínculo jurídico a impossibilidade de manter qualquer outra atividade remunerada, pública ou privada. Julgado em Uberlândia, o professor foi condenado a devolver tudo o que recebeu de gratificação por exclusividade durante o período que descumpriu a lei. Mas ele recorreu e conseguiu reduzir a punição. No TRF da Primeira Região, o relator do processo entendeu que não era o caso de cobrar valores já recebidos, nem de demissão, como queria o Ministério Público. Por ter violado os princípios da honestidade, legalidade e lealdade, o desembargador determinou que ele pagasse uma multa de R$3 mil à universidade. Prejudica a atividade, sim, porque o professor de tempo parcial ele pode dizer: eu não venho, porque eu tenho uma reunião em outro lugar, e às vezes ocorre isso.
exatamente o plus do professor de dedicação exclusiva é esse potencial dele estar mais presente, disponível para os alunos e para a faculdade.